E aí, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Dom. Então, pessoal, bora lá discutir um pouquinho a respeito da HQ 169, beleza? Que saiu recentemente aí com um pouquinho sobre o Negan, um pouquinho sobre o Dwight, também tivemos a participação da Meg aí e realmente o caminho para Ohio agora, né? Então vamos lá. Bom, eu não vou fazer aquela análise que eu fazia antes, né? Começando da primeira página e indo até a última, né? Eu vou fazer como eu fiz no último vídeo, que foi uma coisa que eu achei bem legal e o pessoal gostou. Vamos analisar os personagens mais importantes dessas HQs. Começando agora, então, pelo nosso amado Rick Grimes. É interessante ver que ele realmente se recompôs, ele está outra vez disposto. Ainda um pouco abatido, sem sombra de dúvida, muito nervoso, mas ele está bem mais disposto do que estava na HQ anterior, onde ele estava deitando em cima do túmulo da Andrea. Ele também disse para Michonne que não tem dormido bem. E provavelmente é essa história, ele está ficando em cima do túmulo dela dia após dia durante um certo tempo. Porque ela perguntou se ele estava dormindo lá fora, então com certeza ela viu ele passando a noite lá fora pelo menos uma ou duas vezes. Então nós temos o Rick que está um pouco depressivo, mas está muito mais nervoso do que depressivo. Ele está bem sem rumo, ele não sabe muito bem o que fazer, mas ele está começando a voltar às estribeiras anteriores, que é guiar o pessoal pelo caminho correto ali, para a comunidade se desenvolver outra vez. E a reconstrução de Alexandria está acontecendo de uma forma bem interessante, eles estão conseguindo reconstruir sim a cidade. É legal ver também que o pessoal está tirando o chapéu quando passa perto dele, né? Quando ele passa perto das pessoas, em sinal de respeito, em sinal de luto pela perda dele, né? Pois é, esse é um ponto interessante da gente poder destacar. Vamos passar para outro personagem importante também nessa HQ, que foi o Dwight. Eu quero lembrar dessa cena, onde eles tiraram, né, o chapéu, né? Um cara tirou o chapéu pro Rick. E aí nós vamos ver o Dwight agora. Alguém tirou o chapéu pro Dwight? Alguém prestou luto, prestou, vamos dizer assim, um ombro amigo pro Dwight? O Dwight acabou de perder sua esposa de muitos anos, cara. Muitos anos. E essa é a grande questão. Muita gente fala, poxa, mas o Dwight vai se virar contra o Rick logo agora. Meus amigos, eu não estou dizendo para vocês que eu não duvido, tá, do Dwight se virar contra o Rick. Sim, é totalmente possível. Eu confiava muito no Dwight, eu confio muito no Dwight ainda. Mas o que eles estão fazendo com o coitado do Dwight, eu estou vendo isso como uma coisa muito triste, porque, cara, ele também perdeu a esposa dele, ninguém se importa, ninguém tá nem aí. Tudo bem que a ex-esposa dele era uma megera que estava atacando eles ali, mas era a mulher que ele amava, era com quem ele compartilhou muita coisa da vida dele. Então, eles estão ignorando a perda do Dwight, olhando só pro Rick Grimes, inclusive o Rick está fazendo isso. O Rick foi lá para falar que precisava do Dwight. Rick, se você não pode ir na missão porque você está todo abalado porque perdeu sua esposa, imagine um outro cara que também perdeu a sua esposa. E pior, você matou a esposa dele, querendo ou não, o Rick matou a Sharon. E eu não fico nem um pouco revoltado com o Dwight em ver ele ficando com raiva e se virando contra o Rick. Na verdade, eu julgo como uma coisa totalmente comum, cara. Tinha duas opções, ou o Dwight ia fingir que estava tudo bem, ou ele ia mostrar que não está bem, que ele realmente está bolado, porque eu ficaria. E eu quero que você, antes de criticar o personagem, fale, poxa vida, o Dwight é mesmo um vacilão, e eu sempre soube disso. Eu te dizia, Dom, que o cara ia trair o Rick, que ele ia ser vacilão no momento. Quero que você se coloque no lugar do Dwight. Imagine que a sua esposa passou uma longa parte da vida dela com um cara que era o seu chefe, tá? Que queimou o lado direito do seu rosto, que deixou você quase sem visão, você tem que ficar pingando água no olho o tempo todo. Esse cara te aleijou, né, basicamente, deixou horrível, o seu rosto ficou horroroso. Ele pegou a tua mulher e por anos ele fez sexo com a sua mulher. Por anos ele não deixou você ver a sua mulher direito. E aí ele vai e rouba a sua mulher, em seguida ele é derrotado e você agora é o líder. Mas você se sente melhor estando do lado do cara que derrotou ele. Só que o cara que derrotou ele, depois de algum tempo, vai soltar o cara que estava fazendo sexo com a sua mulher. E aí, meus queridos amados amigos, nós vemos uma coisa muito embaçada. O Negan está livre, o Dwight é quem tem que supervisionar o Negan para sair de Alexandria, e o Dwight já está tendo vários trabalhos. Agora o Dwight tem que supervisionar o Negan, tem que ajudar a reconstruir Alexandria, e ele ainda é o braço direito do Rick, né? O Rick ainda quer ele do lado dele, o Rick quer mandar ele para a missão. Meus queridos, não dá também, né, velho? Aí já é sacanagem, é exploração com o cara. Então esse é o grande problema, na minha opinião. Não está errado de forma alguma o Dwight se voltar contra o Rick nesse ponto. Eu acho que ele vai ficar tudo bem no final das contas, mas por enquanto eu não acho errado. Ele tá com muita raiva assim e é totalmente justo. E é legal também ver que ele ainda diz pro Rick, olha, eu poderia estar tendo essa conversa com você com uma arma na sua nuca. Essa é a capa, né? Bem sugestiva por sinal, uma arma na nuca do Rick e o Dwight falando com ele. Provavelmente alguma coisa parecida com isso.
Bom, eu achei legal a HQ, eu gostei bastante dela nesses pontos, por exemplo. Também foi interessante ver no final, como pode confirmar um pouquinho pra vocês a questão de que vai ficar tudo bem no final, acredito eu, né? Eu torço pra que fique tudo bem, o Dwight volte a ser o braço direito do Rick, que tudo fique normal como era. A questão de a Maggie, quando tá saindo da comunidade, pedir pro Dwight cuidar do Rick, né? E o Dwight olha pra trás e, né, fica aquele 3 pontinhos, aquela questão de engolir o seco ali, não sabe o que dizer, né? Ficou sem fala. E eu acho que é justamente essa que é a questão, né? O Dwight, ele gosta do Rick no final das contas, ele ama o Rick, ele é o papai dele, né? O cara que serve de inspiração pra ele. Por mais que o Rick tenha vacilado com ele agora, é o cara que serve de inspiração. Então eu acho que o Dwight respeita o Rick acima de tudo e vai continuar ficando tudo bem no final das contas. Bom, é um pouquinho preocupante a questão da Maggie e do Rick terem discutido, né? Ali, os dois meio que brigaram por um instantinho ali de tempo. Pensei que os dois estariam mal depois, mas ficou tudo bem. É normal a revolta da Maggie a partir da soltura do Negan, né? Uma coisa totalmente comum. Eu imaginei que aconteceria alguma coisa do tipo e realmente tem acontecido. Então, é revoltante ver o Negan sendo solto, sim, até pra mim que gosto do personagem, porque a gente para e pensa, caraca, ele fez muita coisa ruim, né? Mas é muito legal o ponto em que o Rick fala com ela o seguinte, olha, eu não sei quantos maridos eu matei, quantas esposas eu matei, quantas famílias eu destruí, né? E aí eu não tenho muita diferença do Negan. Tipo, os dois são parecidos. Isso finalmente aconteceu o que eu queria que acontecesse para que vocês, pessoas que diziam que não, dou nada a ver, o Negan é um assassino, o Negan é um estuprador, o Negan é um cara do mal, para vocês perceberem que não é bem assim. Nós temos 2 vilões ali, vários vilões na verdade, não tem herói, não existe herói, The Walking Dead não existe herói, tá? Só tem pessoas normais sobrevivendo e fazendo o que é necessário, e elas matam, e elas fazem coisas horríveis, e todas elas são pessoas más. Não existe o cara bonzinho, gente, beleza? Eu precisava que isso acontecesse um dia para vocês perceberem e aceitarem que não existe o cara bonzinho em The Walking Dead, tá? Beleza, então, avançando aí do ponto do Rick conversando com a Maggie, nós temos também a participação do Negan, né, no episódio. E é legal ver o Negan saindo da comunidade ali, pegando os suprimentos. E quando ele pega os suprimentos, ele agradece ao Dwight, fala, olha, obrigado por estar me deixando pegar tanta comida que isso aqui vai me servir enquanto eu arrumo minhas coisas. Vai me sustentar por semanas. O Negan aprendeu alguma coisa. Ele aprendeu a não ficar xingando todo mundo, a não falar tanta asneira e a agradecer as pessoas. Ele aprendeu a ser grato e isso é uma coisa muito boa. É uma das melhores coisas da vida da gente também. Com certeza vai ser ótimo pro Negan. Ele aprendeu a ser grato, cara. O cara tá agradecendo ao Dwight. Vocês estão entendendo? Então ele sai da comunidade e na hora que ele saiu eu lembrei justamente daquela musiquinha do Chaves, a Medley, acho que é esse mesmo que se fala, e daquele episódio do ladrão, ladrãozinho, seu ladrão, ladrão, que acontece o sumiço lá do ferro de passar roupa, né? Inclusive é uma coisa muito doida, né? O ferro de passar roupa é uma coincidência muito grande com o Negan. Enfim, cara, é legal. Eu imaginei ali ele saindo com a trouxinha nas costas, eu... É muito doido. Enfim, cara, eu fiquei um pouco chateado com a questão do Negan sair da comunidade, que eu pensei que ele seria muito legal dentro da comunidade, pensei que ele vivendo lá dentro seria legal. Mas tem 2 opções. Ou o Negan vai encontrar outra comunidade, ou ele vai voltar. Ele disse que vai ficar perto lá de onde ele enterrou a Lucille, não é muito longe dali, então ele vai ficar nas redondezas. O grande problema vem quando o Negan bateu no Beta, né? Ele deu uma surra no Beta. Então, cara, o Beta ainda está vivo e está solta, ou seja, o Negan, querendo ou não, corre perigo de vida. O Beta odeia o Negan e o Negan não gosta do Beta, então nós temos um grande problema aí. Agora, eu imaginei uma cena agora há pouco, do seguinte, imagina se o Beta e o Negan estão brigando em um determinado momento ali, o Negan quase morrendo, e do nada chega a Maggie. E aí? Você já imaginou? Se a Maggie tá passando na estrada em um momento que o Negan tá quase morrendo pro Beta e para alguns sussurradores. O que a Maggie faria? Meus queridos, vocês já imaginaram isso? Acho que seria uma cena muito legal de saber o que rolaria ali na cabeça da Maggie agora, se ela salvaria o Negan ou não. É embaçado. Deixa aqui embaixo outras sugestões pra gente, tá? Do que pode acontecer com o Negan, tá? Outras diversas opções. O Negan pode encontrar um novo grupo, o Negan pode fundar um novo pessoal, o Negan pode voltar pro santuário, que eu acho que ele não faria isso de forma alguma, mas ele pode voltar pro santuário e virar um salvador e outra vez se voltar contra o Rick, ter uma guerra total parte 3. Eu acho que não. Mas pode rolar, deixa aqui embaixo a sua opinião, tá? E lembra de respeitar a opinião do próximo, hein? Lembra de respeitar a opinião do próximo sempre com bastante calma nos comentários, beleza? Uma outra coisa que eu acho importante ressaltar também, mas não é tão assim incrível que aconteceu nessa HQ, foi a questão do Carl falar com a Lydia a respeito do menino que ele matou. Não existe essa morte na série. E aí entra um problema, né?
Não vai haver esse momento, então, na série? Esse momento dele conversar com a Lydia, ele se abrir com ela, mostrar mais confiança. Como é que vai ser feita essa relação dos dois? Como é que vai ser construída a questão da confiança entre um e o outro? Óbvio, podem ser substituídos ali por outros momentos, tal. Por exemplo, a morte que ele matou aquele moleque lá, que só o Herschel, né, viu? Tem esses pontos aí também. Né? O Rick também sabe da morte desse menino, mas eu não sei como é que eles vão fazer isso na série. Estou ansioso para descobrir qual vai ser o diálogo entre o Carl e a Lydia naquele momento ali na série, beleza? Mas é legalzinho que ele está desenvolvendo muita confiança na Lydia para contar coisas que só a Andrea e o Rick sabiam além dele, e agora a Lydia também sabe, né? O ponto do Carl nessa HQ foi só isso. A questão dele querer sair para ir morar em Hilltop outra vez também mostrou que ele está um pouquinho mais evoluído e tal, tá crescendo, o moleque tá virando homem. Basicamente isso, nada além desse ponto aí. Outro ponto também é o ponto da Michonne com o Rick, onde o Rick tá querendo a Michonne por perto, ele quer a presença da Michonne. Ora, vejam só que coisa mais ilustre, hein? Olha só isso! Nós queremos ela por perto, eu quero você aqui, você tem outra missão? Entendi, boiadeiro. Bom, também é legal ver o Jesus, que não quer mais fazer as missões de longa distância, ele tá realmente com vontade de ficar em Alexandria e permanecer ali, porque tem coisa importante pra ele ali. O personagem está se desenvolvendo e está se tornando um pouquinho diferente do que era antes. Mas na hora que é necessário, vocês viram o quanto é legal o Jesus, cara. Ele é um personagem muito massa. Ele fala, olha só, Rick, tudo bem, eu não quero ir. Mas é óbvio, se você não encontrar outra pessoa, eu não vou te deixar na mão. Eu tô aqui para te ajudar. Se você precisar e não tiver outra opção, tamo aí. Se tiver outra opção, eu prefiro que outra pessoa vá. É muito massa ver isso, cara. Agora falar por último aqui sobre o Dwight, né? A última vez que eu falo sobre o Dwight no vídeo aqui, é a questão dele querer ser o líder de Alexandria. Eu acho que é uma coisa momentânea, tá? É uma coisa totalmente momentânea. Muita gente vai falar assim depois dessa edição, vai falar, ah, Dom, mas olha só, ele traiu o Negan uma vez, querendo ser o líder, agora você acha que ele não vai trair o Rick? É óbvio que ele pode trair. Gente, o Dwight é totalmente careca do lado direito de saber que, na verdade, ele não tem culhão suficiente para ser líder de uma comunidade tão grande como Alexandria, que ainda é líder de outras comunidades também, tá? Ele não é bom o suficiente para liderar as comunidades. Ele é um personagem muito interessante, mas ele não é um líder. O Dwight não é um líder. Ele pode ser um treinador, um general do exército ali, mas não, ele não é líder da comunidade. E nunca será. Ele apenas é um cara muito bom no que faz. E é um ótimo guarda-costas. Mas ele não é um líder. Mas veja bem, ele está passando pela mesma coisa que o Richard passou, tá? Ele está totalmente revoltado, tá? Ele está bravo com a história, porque o Rick não satisfez as expectativas dele. O Richard teve o mesmo motivo, lembra? Quando ele passou por aquilo lá, ele queria entrar na guerra, na série. Ele queria entrar na guerra, mas o Ezequiel não queria. E essa que é a questão. O Dwight não queria que o Negan fosse solto, e o Dwight está chateado com o Rick porque o Rick matou a Cheryl. E ele diz que confia no Rick, mas cara, de uma forma ou de outra, por mais que você confie, eu sei que foi um acidente, mas ela morreu e ela não volta, o cara matou a esposa dele, é óbvio que ele vai ficar nervoso, e você não ficaria? Entendeu? Essa é a questão. Não é porque ele tá nervoso e falou isso que ele vai fazer isso, ele só tá nervoso, e isso passa. Então é questão de ter paciência, não vamos julgar agora. Na minha opinião, ele vai ficar tranquilo. Mas há a possibilidade, e eu aceito que há a possibilidade dele acabar tentando matar o Rick, ou acabar morrendo, ou acabar se voltando e querendo tomar o controle, conseguir os rebeldes. Pode acontecer. Eu espero que não aconteça, mas pode, beleza? Então vamos abrir nossas mentes e esperar. Tranquilo, pessoal? Fiquei muito contente, eu gostaria que a série tivesse toda essa continuidade que as HQs têm, esses ganchos incríveis, que eu tô doido pra ver a próxima já, pra saber, afinal de contas, se o Dwight vai ou não se voltar contra o Rick de verdade, pra saber a respeito da princesa, né, de Ohio, a Stephanie, a princesa lá, que tá na HQ 171, não sei se é a Stephanie mesmo. Ah, sei que lá na HQ 171 tá lá, sinta medo, né, tenha medo, tema, né, a princesa. Bom, sobre a princesa, eu vou fazer um vídeo separado sobre essa capa aí, mas eu acho que ela não é pra ter medo mesmo não, eu acho que ela vai ser uma personagem excêntrica. Essas últimas HQs foram muito tensas, muito dramáticas, acho que ela vai ser tipo um Ezequiel da vida, sabe? Vai vir pra adoçar um pouquinho a situação, que o negócio tá bem amargo por enquanto. Mas pode acontecer que não. Bom, pessoal, é isso aí então, essa foi a análise da HQ 169, espero que vocês tenham gostado, aquele forte abraço, até a próxima, vou ficando por aqui, valeu, eu fui!